A bacia hidrográfica do rio Itabapoana localiza-se entre as latitudes 20 graus 15 minutos e 21 graus 15 minutos sul e longitudes 41 graus e 42 graus 5 minutos oeste, nos estados do Rio de Janeiro, nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, numa área de aproximadamente 4.800 km², estando limitada pelas bacias do rio Paraíba do Sul ao sul, do rio Itapemirim ao norte e do rio Doce ao oeste. Seu curso maior divide os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Exatamente como eu disse, após essa ponte nós temos o estado do Rio de Janeiro e após essa ponte nós temos o estado do Espírito Santo. Os principais formadores do rio Itabapoana são o rio São João e o rio Caparaó, que nasce em Minas Gerais, e o rio Preto, que nasce na Serra do Caparaó, no Espírito Santo. Após percorrer cerca de 220 quilômetros, deságua diretamente no Oceano Atlântico, limitando os municípios de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, e Presidente Kennedy, Espírito Santo. Por ser um rio divisor entre dois estados, está sob jurisdição da União, logo é um rio federal. A bacia apresenta uma conformação em L, seguindo perpendicularmente a costa em seu baixo e parte do médio curso, sentido leste-oeste, e aproximadamente paralela à costa em parte de seu médio curso e em seu alto curso, sentido sudoeste e nordeste. Em termos de sistema, a bacia do Itabapoana está localizada na bacia 5, Atlântico Sul, trecho leste, subbacia 57, áreas de drenagem, compreendida entre Foz do Rio Doce e a Foz do Rio Paraíba do Sul. A área da bacia apresenta um relevo predominantemente acidentado, principalmente nos trechos de alto e médio cursos, tanto que o rio apresenta muitos trechos encachoeirados. Mais adjacente, o rio corre por uma extensa área de planícies, antes de desaguar no Oceano Atlântico. A cobertura virtual original em toda a região foi bastante modificada ao longo da história, havendo atualmente apenas algumas áreas de fragmentos florestais remanescentes na Mata Atlântica. Em muitos casos, as áreas florestais decorrem da regeneração natural, portanto, de características secundárias. O uso atual das terras é predominantemente pastoril, havendo também o cultivo de café e outros produtos em menor escala. São poucas as atividades industriais existentes ao longo do rio, como algumas fábricas de linguiça, abatedouros e de derivados de leite. A exploração mineral também é praticada em alguns trechos do rio e da bacia. Vivem na bacia cerca de 600 mil pessoas. Os 18 municípios que a bacia abrange são: Alto Caparaó, Espera Feliz, Caiana, Minas Gerais; Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, São José do Calçado, Muqui, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo; Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula, Varsaí, Rio de Janeiro; Apiacá, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy, Espírito Santo; São Francisco de Itabapoana, Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. Os principais aglomerados urbanos situam-se em Campos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Dores do Rio Preto, Mimoso do Sul, Espera Feliz e Guaçuí. A falta de infraestruturas de tratamento de resíduos sólidos na maioria dos municípios e a ausência de tratamentos de esgoto ao longo da bacia remete a uma permanente preocupação com a possibilidade de agravamento da qualidade das águas da bacia. O desmatamento da pecuária extensiva e os despejos de esgotos in natura e provavelmente o uso de agrotóxicos são responsáveis pelos grandes problemas ambientais da região, que tendem a se agravar por falta de infraestrutura.
Esclarecemos que os coordenadores e técnicos do projeto Managé estão implementando exaustivas ações em vários níveis, com pessoal altamente capacitado em cada área específica, efetuando o levantamento e dados da região, jamais vistos e sabidos pela população da bacia. Dados esses de suma importância a todos os municípios, aonde se aflora a sua realidade nua e crua, de forma que ficam aptos a programar projetos substanciais à real situação social, política, ambiental, econômica e estrutural, em geral de cada um, para alcançar seu desenvolvimento autossustentável. O projeto Managé foi concebido pela Universidade Federal Fluminense e vem sendo coordenado no processo de parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com os governos dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com os governos dos municípios que compõem a Bacia do Itabapoana, com organizações não governamentais e iniciativa privada. Dados preliminares levantados pelo projeto Managé indicam que a quantidade de água medida pela vazão metros cúbicos por segundo disponível na Bacia do Itabapoana é suficiente para atender a uma população bem superior à atual. Isso significa um grande potencial de desenvolvimento da região. Por enquanto, a qualidade de água do rio é boa, indicada por cerca de 1.400 análises realizadas pelo Managé. Isso significa que o rio ainda preserva sua capacidade natural de biotransformação, alta depuração. Momento adequado para as ações de intervenção, porque sobrepassado esse ponto, os investimentos para recuperá-lo serão vultuosamente maiores. Ainda deve salientar o grande potencial hidrelétrico do rio Itabapoana, construção já iniciada da usina de Rosal, pelo Grupo Paranapanema, que capacitará a produção de 55 milivolts, bem como já está sendo estudada a viabilidade da construção da usina de Calheiros com produção estimada em 45 megavolts e a ampliação da usina Franco Amaral. Nesse rio são encontradas 5 hidrelétricas, onde a mais recente se encontra em Mimoso do Sul, estado do Rio de Janeiro, a PCH1 Pedra do Garrafão. A hidrelétrica no lado capixaba está localizada no distrito mimosense de Dona América, cortada pela ES 297, próxima à Cachoeira das Garças. Utilizei como fonte as páginas 11 a 18 do livro Mimoso, do escritor Dr. Ederaldo do Carmo, Jornal do Managé, número 2, e o site geocosta.embnois.com.br.